Convido a igreja a ficar de pé, vamos orar pelo servo de Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui, Senhor, está a vida do Teu Filho, Senhor. Pai, que Tu possa usar Ele com poder e autoridade. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Que não venha sair simplesmente, Pai, daquilo, Pai, que Tu tem para falar aos nossos corações. Assim, Deus, faz o mover. Pai, em nome de Jesus, assim nós choramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja nessa noite com a parte do Senhor. Para mim, todas as vezes vai ser uma satisfação poder retornar a esse lugar. Quantas vezes precisarem de mim, eu virei com uma satisfação imensa, vocês não fazem ideia. Eu não acredito no acaso, certo? Eu não creio nessa tese de que algo acontece por obra do acaso, jamais. Tudo acontece na nossa vida com um propósito. Então eu acredito, Diácono Fábio, que a partir do momento que Deus, tocou no coração do Ricardo para estar fazendo a indicação da minha pessoa para você, aquilo já era propósito de Deus para que a gente iniciasse essa amizade, a qual eu vou carregar por toda a vida e com certeza na eternidade, viu? Eu digo isso com toda a alegria do meu coração. Você não faz ideia do tamanho do amor que Deus colocou no meu coração por a sua vida e também por a vida do Rafael. E eu sou um tipo de pessoa que me apego muito fácil, sabe, com as pessoas. Minhas amizades são poucas, porque eu me apego e se a pessoa for embora eu choro, se acontecer alguma coisa eu me comovo. É sério, gente. Até nas minhas pregações aqui, de repente vocês vão me pegar chorando, porque Deus, ele trabalhou no meu coração de uma forma tão grande que eu outrora era um ogro, certo? Mas hoje eu já tenho essa sensibilidade, né? Então, vocês são pessoas das quais eu amo do fundo do meu coração. E vendo aqui ele falar, acerca do ocorrido com a criança, vendo a diaconisa Lidiane também se pronunciar, eu entendo perfeitamente isso que vocês passaram, porque a gente passou por um episódio pior. Começou com a convulsão, e eu sei que nessa convulsão aconteceu do nosso filho ficar cerca de 30 dias internado, com suspeita de meningite, que depois passou para a questão de encefalite. Eu sei que findou a medicina diagnosticando ele com mini encefalite, porque ficou na dúvida se era o vírus, se era a bactéria. Eu sei que nisso foram 30 dias de caos. Foram 30 dias mesmo assim de agrura, que eu me senti, que nele mencionou aqui, eu me senti mesmo assim um impotente, um inválido. Eu orei e a minha oração se tornou uma reza, era uma única repetição que eu dizia assim: Senhor, eu quero trocar de lugar com ele. Se o Senhor quiser levar alguém, leve a mim e deixe meu filho vivo, mas me mate. Porque eu estou aqui com vida, mas é a mesma coisa que eu estar acabado, morto. E eu sei que nesses 30 dias parece que foram assim 30 anos. Foram dias terríveis, terríveis. Porque a medicina dizia assim: olha, ele teve convulsão, e se ele vai tornar sem ver, ou sem ouvir, ou sem andar. Não vai ser a mesma coisa de antes. Eu dizia: Senhor, se Tu for fazer o milagre, faz por completo. E graças a Deus, fizeram todos os exames, e eu sei que a medicina não sabia o que ele teve ao certo, porque não ficou absolutamente nenhuma sequela. Porque o nosso Deus, ele é um Deus grande, gente. Ele é o Deus do passado, ele é o Deus do presente, ele é o Deus do futuro. E quando ele faz o milagre, ele não faz o milagre pela metade, ele faz por completo. E verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda luta que sobrevém sobre nós, toda afronta, tudo de ruim que se levanta, tem um propósito. É para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Abra a Bíblia de vocês nessa noite, no 9º livro do Antigo Testamento,
Livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. A gente vai fazer menção de 2 versículos apenas. É o versículo 10 e o versículo 11. Capítulo 4, verso 10 e 11. Pode procurar com calma. Quando a gente terminar de ler, vocês podem sentar e permanecer com a Bíblia aberta para me acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Olha o verso 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Podem vos assentar. Meus amados irmãos, Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, geração eleita, povo santo que me ouve na noite desse dia. Confesso para vocês que outrora um dos meus maiores sonhos era ler a Bíblia por completa. Eu tinha esse desejo, e esse desejo era algo mesmo assim, vocês não fazem ideia do quão grande ele era. E eu comecei a ler a Bíblia Sagrada beirando os meus 18 anos de idade. Mas pensa numa luta absurda para me concluir esse sonho. Pensa numa dificuldade medonha, gente. Eu acho que vocês já devem ter observado que qualquer outra coisa que vocês se prontifiquem a fazer, a assistir, a ouvir, qualquer coisa terrena, vocês vão conseguir iniciar e terminar. Isso rápido. Por mais que demore, mas vocês vão conseguir iniciar e terminar. Mas quando se trata das coisas voltadas para Deus, a gente lida com uma dificuldade tão grande, e principalmente quando se trata do fato de estudar as Sagradas Escrituras. Eu comecei a ler, mas por vários meses eu não conseguia terminar. E por incrível que pareça, a minha maior luta para ler a palavra era um cansaço, Rafael, um sono que batia somente na hora que eu pegava a Bíblia para ler. E eu dormia, gente, sério. O horário que eu tinha melhor, mais livre, era à noite. E assim que eu começava a ler o primeiro capítulo, eu dormia. E houve um determinado momento que eu me revoltei. Eu disse: Senhor, eu não aceito mais esse cão me assolar e me fazer dormir só na hora que eu pego a Bíblia para ler. Repreende isso, meu Deus. Bota para bem longe de mim. Eu quero começar e quero concluir. Esse é meu projeto. E, gente, desde o dia que eu fiz essa oração, as coisas mudaram, sabe? E eu consegui iniciar a leitura da Bíblia e terminar. E quanto mais você vai estudando, mais você vai sentindo fome de conhecer. A primeira vez que você lê, você não entende nada com nada. Mas a segunda vez, ela já se torna assim, esclarecedora. Eu consegui ler a primeira vez, li a segunda vez, consegui ler uma terceira vez, mas a gente sabe, né, que as coisas vão mudando, a gente vai se atarefando cada vez mais. Casa, tem filho, e eu estou pelejando para terminar a 4ª vez de ler a Bíblia por completo. Faltam apenas 16 livros para me concluir a leitura pela 4ª vez. Eu confesso para vocês que um dos livros dos quais eu mais amo é o livro de 1 Samuel. Inclusive eu estou lendo ele de novo. Ele vai se iniciar, gente, tratando aí da história de Elcana, o homem a qual todos vocês já ouviram falar ou já leram sobre ele. Esse personagem, ele tinha o quê? Tinha lá suas 2 mulheres, uma Ana, a outra Penina.
Vocês já ouviram inúmeras vezes falar sobre a história dele e das suas mulheres. Esse livro de 1 Samuel, ele vai se iniciar com essa história, a princípio, triste. Porque vai tratar de um homem que era feliz por ter aí as suas duas mulheres, uma gerava filhos e a outra não. E a gente vai ver que uma, né, das suas esposas, Ana, ela era uma mulher em partes infeliz, porque a madre dela estava fechada, ela não podia gerar filhos. E a mulher na época aí de Elcana, que não gerava filhos, ela era tida como uma mulher amaldiçoada. Ela era uma mulher tratada com desprezo. E nós vamos ver no desenrolar da história que Ana era uma mulher que era tratada com essa indiferença logo dentro da própria casa. Não pelo marido Elcana, mas por a segunda esposa dele, que era a Penina. Aí você imagina uma pessoa ser afrontada constantemente, não por alguém da rua, mas por alguém da própria casa. Porque quando se trata de alguém da rua, é algo momentâneo, é algo que passa. Agora imagina você estar debaixo do mesmo teto da pessoa que te aflige, debocha, solta piada, zomba de você. Imagina todo dia acordar pela manhã e o teu bom dia ser: e aí, estéril? E aí, incapaz? Imagina isso, gente. Então era isso que Ana passava. Mas a gente vai ver o momento a qual a história vai nos mostrar que Elcana vai subir para o templo para adorar o Senhor com elas, com a família. E nós veremos o momento em que Ana, ela já sabia tudo que ela ia passar novamente, as afrontas, as injúrias. Mas dessa vez ela vai entrar no santuário de forma diferente. Ela vai entrar determinada a ter um particular diferenciado com Deus, suplicando por aquilo que ela mais almejava, que era a abertura da madre dela. Ela entra dentro daquele santuário e ela começa agora a orar. E a oração dela é uma oração intensa, gente. É tanto que o sacerdote da época, que era Eli, quando ele entra no santuário, por ele não ter discernimento, por ele não ter sabedoria, ele vai interpretar que aquela mulher estava bêbada. É tanto que ele olha para ela e trata ela com desdém, com desprezo. Ele diz: o que você está fazendo aqui, mulher? Bêbada, a essa hora do dia. Imagina só, você está dentro do santuário, orando com intensidade, e a gente sabe que quando a nossa oração, ela é diferenciada, a gente vai sentir a presença de Deus, a gente vai chorar, a gente vai gemer, a gente vai deitar no chão, porque nós sentimos Deus. Então Ana está lá, dessa forma, orando com intensidade, e chorando, e suplicando, e clamando: Senhor, eu quero meu milagre. Aí o pastor da época entra dentro da igreja e diz: ei, bêbada, você está fazendo o que aqui? Aqui não é teu lugar. Vai embora. Mas a gente vai ver o momento em que aquela mulher, com humildade, ela se levanta e diz: não tenha a tua serva por serva de Belial. Eu não estou bêbada, eu não tomei nenhuma. Eu vim até aqui para suplicar pelo meu milagre. Minha madre é fechada, e tudo que eu mais quero na minha vida é que Deus abra a minha madre, porque eu quero ter pelo menos um filho. A ficha cai para o sacerdote. Ele diz: mulher, vai embora, e que seja te feito conforme o Deus de Israel queira, que Ele abra a tua madre. E a gente vai ver o momento em que Ana vai sair dali, volta para casa. Elcana vai se relacionar com a sua esposa, e naquele dia Deus vai abrir a porta da madre de Ana, e ela vai engravidar. O tempo da vida passa, chega o momento dela dar à luz, e ela vai dar à luz a um garoto que vai receber o nome de Samuel. O voto dela foi um voto sincero para com Deus. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, ele não vai ser apenas meu, ele vai ser teu, porque eu vou ofertar a ti o meu filho. Eu vou dar ele para ti, eu vou te entregar ele.
No momento em que eu desmamar o garoto, eu vou te dar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês entendem a seriedade do voto que essa mulher fez para com Deus? E o que eu acho interessante é que ela foi mulher para cumprir o voto que ela fez. Porque nos dias atuais a gente lida com homens e mulheres que até cumprem, mas na hora de pagar fazem o quê? Pulam fora do barco. Aí agora você imagina para uma mãe votar e o pagamento do voto dela ser o quê? Entregar o filho para Deus, deixar ele no santuário por toda a vida dele. Foi isso que ela fez. Elcana vai subir para o templo, convida ela e ela diz: não vou. Fiz um voto ao Senhor. Meu voto foi esse. Eu vou entregar meu filho para o Senhor. No momento em que eu desmamar ele, eu vou subir para o templo com você. Mas vai ser para deixar ele lá. Porque ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. Esse tempo chega de desmamar o garoto, mais ou menos com 3 anos de idade. E ela agora vai subir para o templo com o seu esposo. Ela vai chegar até o sacerdote da época, vai se apresentar e vai dizer: você lembra de mim? Talvez Eli, por já ser velho, nem lembrasse mais dela. Porque a gente passa por transformação, gente. A nossa afeição, ela muda dentro de meses, ano, a gente muda. Ela chega diante dele e diz: olha, eu sou Ana. Há um tempo atrás eu estive aqui, entrei aqui dentro. Você me interpretou como bêbada. Eu lhe expliquei a minha situação. E hoje eu estou voltando aqui, sacerdote, para pagar meu voto. Você lembra que eu disse que estava clamando para que Deus abrisse a minha madre? Ele abriu. Ele me deu esse garoto. E eu estou vindo aqui hoje porque o pagamento do meu voto foi eu dar o meu filho para o Senhor, para ele servir a Deus todos os dias da vida dele no santuário. Então eu estou vindo aqui para deixar o meu filho sob os teus cuidados. Ele não é só meu, ele é de Deus. Então agora eu deixo ele sob a sua responsabilidade. Eu vou continuar cuidando dele, mas agora ele está sob os teus cuidados. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ela está abrindo mão do filho, entre aspas. Está deixando sob os cuidados do líder da época, para ele cuidar, para ele zelar, para ele instruir. E ela volta para a casinha dela com alegria no coração. A história bíblica vai nos mostrar, capítulo 2, essa mulher entoando um cântico ao Senhor, enaltecendo a pessoa de Deus por o tão grande milagre que Deus fez na vida dela. Mas ainda no capítulo 2, a partir do verso de número 12, a gente vai ver a Bíblia falar acerca da realidade da época de Ana, da época do sacerdote Eli. Que realidade é essa? Olha o verso 12 do capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Pula para o verso 14, a parte B do versículo. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Pula para o verso 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Olha o que está acontecendo aqui. A realidade da época de Ana, do sacerdócio aí exercido por Eli, era uma realidade triste, caótica, porque a família de Eli fora levantada para quê? Para exercer o sacerdócio, para estarem à frente do templo, da obra do Senhor. Mas o que acontecia? Eles agiam de forma completamente oposta à vontade de Deus. Estes jovens, eles eram o quê? Eles eram filhos de Belial.
Porque eles não tratavam a Deus da forma que era para eles tratarem. Eles eram indignos. Eles não tinham um relacionamento verdadeiro, sincero com Deus. O que acontece? Eles estavam dentro do templo, mas eles mentiam. Eles estavam dentro do templo, mas eles roubavam. Eles estavam dentro do templo, mas eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles estavam dentro do templo, mas eles prostituíam. Se vocês observarem, vocês vão ver que no verso 22, o sacerdote da época, Eli, ele ouvia falar acerca de tudo que os filhos faziam a todo Israel. Aí o verso 22 vai nos mostrar, olha só o que diz, ó. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Vocês estão vendo a gravidade da coisa? Estão entendendo o que está havendo aí? O pai, Eli, sacerdote, ouvia a má fama dos filhos, mas ele não agia da forma que era para ele agir. Qual a forma correta aqui de agir? Era ter um particular com os filhos e exortá-los, colocá-los na prensa. Que é isso, rapaz? O que está acontecendo? Vamos mudar a postura, a atitude. Façam um conserto, se reconciliem, se voltem de verdade para Deus. Mas o sacerdote, o pai deles, faz isso? Nada. Vocês não vão ver o sacerdote Eli fazendo isso. Você vai ver um homem tolerante. Você vai ver um homem que permite os filhos agirem daquela forma. Mas a gente sabe de uma coisa: Deus não permite que nada aconteça sem antes alertar. É ou não é? Olha o verso 27 do capítulo 2. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Pule para o verso 29. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Pule para o verso 30, parte B. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Olha o que acontece aqui. Deus direciona um homem, um profeta, até a residência do sacerdote Eli. Para quê? Para exortá-lo, para chamar a sua atenção, para que ele realizasse um conserto, seus filhos. E esse profeta, ele diz: olha, por que é que vocês estão agindo de forma contrária? Por quê? Aí a gente vê o momento em que Deus, por meio desse homem, deixa bem claro que uma grande consequência iria sobrevir. Nesse período nós vemos o capítulo 2 terminar e se iniciar o capítulo 3, que vai tratar sobre o quê? Vai tratar sobre o momento a qual Samuel, jovem, vai ter a sua primeira experiência com o Eterno. Você imagina Deus descer do céu para desabafar com o moleque? Você consegue imaginar essa cena? Deus descendo do céu para desabafar com o garoto, com o menino? Pois é isso que ele vai fazer. Uma determinada noite, ele já está deitado, dormindo, os filhos também. Samuel já estava no seu aposento, quando de repente Samuel escuta uma voz ecoar dentro do quarto dizendo: Samuel, Samuel! O garoto nunca tinha passado por essa experiência, vai pensar que é o velho chamando ele.
O Eli se levanta às pressas, aperreado, bate na porta do quarto do velho. O Senhor me chamou? Não, eu não lhe chamei. Vá deitar, rapaz. Corre para a cama de novo. Escuta a mesma voz: Samuel, Samuel. Levanta aperreado, corre para o quarto do velho. O Senhor me chamou. Gente, isso vai acontecer 4 vezes. Na terceira vez que isso acontece, o velho entende que é Deus que está falando com o garoto. E ele diz: ó, faz o seguinte, você vai deitar, e se você ouvir essa voz de novo, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Garoto deita. Quando ele deita, ele escuta a mesma voz: Samuel, Samuel. E Samuel vai dizer da mesma forma que o sacerdote ele mandou ele dizer. E Deus vai começar a desabafar com aquele menino. E no capítulo 3, verso 11, olha o que diz: ó. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. É um desabafo. É um desabafo de Deus com um garoto. Com um garoto. O dia amanhece, o diálogo de Deus terminou, o dia amanhece, e o velho Eli ficou curioso para saber o que Deus tinha falado com o garoto. O velho chega para ele e diz: olha, me conta que palavra é essa que Deus te falou. Verso 17 do capítulo 3, vocês podem olhar. Ele chama Samuel e diz: olha, que palavra é essa? O que foi que Deus te disse? Eu peço-te que não me encubras. Aí, se vocês observarem o verso 17, vocês vão ver Eli pressionar o Samuel. Ele diz: olha, assim Deus te faça outro tanto, se tu me encobrir alguma palavra de todas as palavras que o Senhor te falou. Samuel vai contar tudo. Era um garoto, de forma natural vai dizer tudo. Cada ponto, cada vírgula, vai desabafar e dizer tudo que Deus falou para o velho. E a gente vai ver o seguinte: tudo que Deus fala, gente, Ele cumpre. Tudo. Você nunca vai ver uma tragédia sobrevir sobre alguém de forma assim: ah, foi por acaso, foi de repente, Deus não me alertou, Deus não me revelou, foi de uma hora para outra. Não. Deus, por várias vezes, Ele vai alertar, Ele vai dar sinais, porque Ele não quer ver eu e você perecendo, padecendo. Se a gente desvia do caminho, o que Ele faz? Ele alerta. Ele usa o seu espírito, Ele usa pessoas, Ele diz: ei, o caminho não é esse aí não. Volta para o trilho, volta para a reta. Volta para a reta, faz o certo. Foi isso que Ele fez com o sacerdote Eli, com os filhos dele, entendeu? Porque as ações dos garotos eram coisas terríveis, gente, terríveis. E Ele diz: olha, não é esse o caminho, vamos fazer o que é certo. Mas o que é que eles fazem? Empurra com a barriga. Empurra com a barriga. Ah, isso é besteira. Vamos fazer aqui o que a gente quer, a gente está à frente mesmo. Deus alerta. Deus usa um homem desconhecido, porque a Bíblia não menciona o nome do profeta que foi falar com o velho, com Eli. Deus alertou, primeira vez. Deus desabafa com o moleque falando o quê? Batendo na mesma tecla, mostrando a mesma coisa, entendeu? Aí a gente vê o tempo passar. Capítulo 4 se inicia, e a gente vai ver que a palavra de Deus, ela sobrevém a Samuel, a todo Israel. E a gente vai ver o momento em que os filisteus vão se levantar para pelejar contra quem? Contra Israel.
Quem pelejava por Israel, gente, era Deus. Israel podia ter os melhores guerreiros, mas eles não venciam batalha por conta dos melhores guerreiros não, tá? Porque quem pelejava as batalhas de Israel era quem? Era Deus. Eles só venciam por causa de Deus. E qual era a única observação para eles vencerem? Eles tinham que estar em sintonia, eles tinham que obedecer a Deus. Era uma ordem clara, gente. Não era algo complicado, difícil de pôr em prática, não. Era algo claro. Só obedece. Simples. Mas o que eles fizeram? Transgrediram. Se encheram de si. E acharam que cheios de si, eles poderiam ir para a batalha e vencer. Ah, se engana. Se engana. A gente não vai prevalecer, a gente não vai ganhar a batalha se a gente agir de qualquer maneira, de qualquer forma. A gente tem que estar em sintonia com o Eterno. Esse é o requisito, obedecer. Mas eu sacrifico, não importa. O que vem primeiro é o quê? É a obediência. Desobedeceram. Os filisteus se levantam, vêm com tudo. E a gente vai ver que os filisteus se dispõem para essa batalha. E o verso 2 vai nos mostrar que Israel vai ser ferido. Ou seja, os filisteus prevalecem. E o verso 2 finaliza dizendo que no campo foram feridos 4.000 judeus. 4.000. É gente demais. Pensa, um monte de gente foram feridos. Ficaram doidos. Questionaram. Nossa, por que a gente perdeu? Por que 4.000 dos nossos foi ferido? Esqueceram de como estavam agindo. Estão entendendo? Esqueceram. Retornam para o arraial, verso 3. E olha o que acontece, ó. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. O que acontece aqui, ó? O povo dá uma de doido nesse momento. Esquecem que a procedência deles estava completamente oposta ao que Deus queria. Aí chegam diante dos anciãos e dizem: ei, por que foi que o Senhor permitiu os filisteus prevalecer? Hein? A gente não aceita isso aí não. Vamos fazer o seguinte: traz a arca da aliança, traz a arca do concerto do Senhor, para que a gente leve ela, para que o Senhor nos livre das mãos dos nossos inimigos. E é permitido eles fazerem isso. Eles pegam a arca da aliança, a arca do concerto, levam. Aí os filisteus tomam conhecimento e endoidam, porque eles já tinham ouvido a fama de Israel. Eles sabiam que Israel era o povo a qual, por amor a eles, Deus mandou 10 pragas para o Egito. Deus arrebentou com o faraó por amor àquele povo. E eles disseram: agora o bicho pega, agora a gente vai perecer. Mas vamos fazer o seguinte: sejam fortes, filisteus. Eles são grandes, mas vamos se esforçar. Vamos pelejar contra eles. Possa ser que a gente ganhe. E nisso a gente vai ver capítulo 4 nos mostrar que, verso de número 10, capítulo 4, vai nos mostrar que os filisteus prevalecem, Israel é ferido. Sabe quantas pessoas vão ser feridas? Verso 10, no final dele: 30.000 homens. É pouco? Primeiro foi 4.000, aí agora mais 30.000, totalizando o quê? 34.000 soldados foram feridos. E quem prevalece? Os filisteus.
uma nação inimiga, pagã, idólatra. Por quê? Pelo fato de Deus ser injusto? Ah, nada. Deus é mais que justo. Mais que justo. Ele alertou, mas eles insistiram o quê? No erro. E Deus permitiu o quê? Os filisteus prevalecer. Uma pessoa sai dali com a roupa toda rasgada, terra sobre a cabeça. Um homem que a Bíblia não diz o nome dele, só vai dizer que ele era da tribo de Benjamim e que vai fugir com dificuldade, sobreviver à batalha. Ele vai trazer a notícia para Siló. E ele já chega, entra dentro da cidade, causando aquele alvoroço, gente, gritando aos prantos e dizendo: gente, aconteceu algo terrível. Os filisteus prevaleceram. 30.000 homens foi ferido. E eu escapei. E eu vim trazer essa má notícia para vocês. 30.000 foi ferido. Ofni e Finéias morreram. E a arca foi roubada. Perdemos 30.000 homens. Perdemos 2 sacerdotes. E a arca foi tomada. A gente vai ver que a mulher de um dos filhos de Eli estava grávida. A mulher, quando toma conhecimento que os soldados foram feridos, que o marido morreu, ela endoida e pare ali mesmo. O vexame foi tão grande que sobrevieram as dores do parto sobre aquela mulher, e ela vai dar à luz ali mesmo, às pressas. Aquela mulher não pronuncia nenhuma palavra, ela fica estagnada. O único momento que ela vai abrir a boca para falar é depois que o menino nasce, é para dar o nome dele. E o garoto vai receber o pior nome que uma pessoa poderia receber na época: Icabode. Icabô. O que significa isso? Foi-se a glória. Tudo isso por quê? Porque a arca de Deus foi levada. Eu tenho uma observação para fazer para vocês. Esse termo glória, ele também podia ser usado como substituto para a palavra Deus, aí na época. Então, quando eles dizem, afirmam isso, foi-se a glória, eles estão declarando isso. Onde está Deus? A história nos mostra que Deus, gente, ele estava sobre os objetos sagrados. A arca era sagrada ou não era? Sim. Vocês sabem o que tinha dentro dela? Dentro dela tinha 3 coisas. Tinha as tábuas contendo os mandamentos, o decálogo. Dentro dela tinha um pote com maná. E dentro dela tinha um terceiro item, que era a vara de Arão que floresceu. Esse instrumento era tido como sagrado ao máximo, gente. Era o próprio Deus que estava ali no meio do povo dele. E esse dito objeto foi roubado, foi tomado. Então o povo pira quando toma conhecimento disso, porque é como se Deus não estivesse mais no meio deles. O sacerdote Eli já estava mais que velho, cego, não enxergava mais nem 50%. Ele escuta aquele alvoroço, manda chamar o homem chega até ele, imagina que gaguejando, perreado, e o velho diz: me conta, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu, rapaz? Me conta detalhe do que aconteceu. E aquele homem vai começar a dizer: Eli, o caldo engrossou no meio da peleja,
30.000 soldados da gente pereceu. Teus 2 filhos, Eli, morreram. E o velho está tranquilo, certo? Sabe por que ele está tranquilo até esse momento? Porque ele foi alertado que isso ia acontecer. Mas, gente, entenda uma coisa. Quando nós somos preparados acerca de algo, a gente fica tranquilo, descansa o coração. É ou não é? É como se eu chegasse para alguém e dissesse assim: ó, fulano, na próxima segunda você vai ser demitido. A gente vai encerrar aqui teu contrato. Você vai fazer o quê? Vai ficar triste na hora, mas vai descansar o coração depois, porque você foi preparado. Foi mais ou menos isso que Deus fez com o sacerdote ali. Deus disse: ó, eu vou trazer isso, vou fazer assim, assim e assado. Ou seja, ele já esperava aquilo, mas ele não sabia que a arca seria roubada. Aí o homem continua a história e diz: ó, 30.000 foi ferido, ó, Ofni e Finéias morreram, e a arca foi levada. O velho, gente, se aperreia ao ponto da cadeira cair para trás, virar para trás, e ele quebrar o pescoço, porque ele entendeu a gravidade da situação. Ele entendeu que o fato da arca ter sido levada representava o quê? A ausência do eterno no meio deles. E morre Eli, a nora, os 2 filhos, e a arca foi perdida. Eu trago a palavra para os dias atuais e quero aqui trazer um alerta para a vida de vocês, para as nossas vidas, gente. Um forte alerta para os dias atuais. Como nós temos procedido diante de Deus? Como tem sido o nosso caminhar diante do Senhor? Os caminhos de Yahvé. Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o nosso posicionamento diante de Deus e diante da sociedade? Qual tem sido a postura nossa? Como você tem agido nesses últimos dias? Como? Nós não temos mais tempo, meu povo. O nosso tempo acabou. Entendam isso. Essa arca hoje representa o quê? A presença de Deus dentro de nós. E o tempo inteiro o Senhor, Ele faz o quê? Ele nos alerta e diz: olha, o caminho, meu filho, minha filha, é esse aqui. Faça assim, obedeça, faça o correto, ame, se humilhe, peça perdão, faça o correto. Todos os dias Ele bate na mesma tecla. Para quê? Para que não aconteça algo como aconteceu aqui. Gente, vocês podem perder membros da família, vocês podem perder amizades, vocês podem perder bens materiais, patrimônio, a casa, o veículo, vocês podem perder terras. Vai magoar? Vai, mas jamais queira perder a presença de Deus. Você consegue imaginar uma vida ausente de Deus? Se tu consegue, eu não consigo nem imaginar uma vida Deus estando ausente. Deus me livre. Gente, pessoas se vão
nos traem, magoa, claro que magoa, dói, a gente chora. Elas se ausentam. Mas se a glória, mas se a presença de Deus sair de dentro da nossa casa, acabou. A vida não tem sentido algum. O que é que você tem tolerado debaixo do teto da tua casa? Porque a gente está lidando com dias tão difíceis, tão maus, a qual muitas pessoas estão se tornando o quê? Tolerantes. O que o sacerdote Eli era? Era um cara tolerante. Os 2 filhos como sacerdotes, eles não deveriam nem um terço agir da forma que eles estavam agindo. Mas o que aquele homem faz como pai? Ele tolera. Ele poderia muito bem puxar os filhos, embora fossem velhos, poderia puxar eles pela orelha, porque pai é pai, mãe é mãe. Poderia puxar eles pela orelha e dizer: ó, essa situação vai ter que mudar. Vocês vão passar por um processo de disciplina, mas vocês vão consertar o altar de vocês. Ele faz isso? Nunca. Ele não faz isso de jeito nenhum. Aí vai sobrevir o pior sobre ele, sobre os filhos e sobre toda a nação. Prestem muita atenção naquilo que vocês vão tolerar debaixo do teto da casa de vocês. Prestem muita atenção para quem vocês irão abrir a porta da casa. Seja pessoa, seja coisa, seja o que for. Presta atenção. Porque Deus nesses últimos dias, Ele está nos chamando para fazermos um concerto com Ele. Se um marido não abre mão da esposa para ela ser compartilhada, imagine nós como noiva do Senhor. Você acha que Ele vai abrir mão de mim, de você e nos compartilhar com o mundo? Nada, não, vai não. Você é noiva de Cristo e Ele tem ciúme de você, Ele se importa com você, e é por isso que em alguns momentos Ele te chama para o canto para dizer: olha, você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo, porque comigo é assim. Vigiem, igreja do Senhor, tomem cuidado. Ninguém melhor do que vocês próprios para saber a forma que vocês estão. Eu não posso vir até aqui e dizer: ó, você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, ninguém melhor que vocês para saber como vocês estão. Vocês sabem como vocês se encontram por dentro. Vocês sabem como se encontra a casa de vocês. Vocês sabem o que precisa mudar lá dentro. E por que ainda não mudou? Mude. Constantemente Deus está alertando e dizendo: transforme, renove, modifique, se humilhe, se arrependa, peça perdão, mude, para que o mal não sobrevenha sobre você, para que não sobrevenha coisas terríveis sobre você, porque é automático, gente. Tem coisas que é automático. E o que eu acho lindo em Deus é que Ele é direto, Ele não complica a situação. Ele diz: ó, ou é sim ou é não, ou obedece ou desobedece, ou faz o certo ou faz o errado, ou se abraça comigo ou me deixa de vez. Mas eu não te divido com ninguém. Você é propriedade de Deus. Você foi selado por Deus. Você é de Deus. A sua casa é do Senhor. Perca qualquer coisa, perca qualquer pessoa, mas não queira perder a presença de Deus. Não queira. Não queira. Porque o fato de você vencer as suas batalhas é porque o Senhor está presente. Você só abre seu olho de manhã é porque Deus está presente.
Você só pode mexer essas perninhas lindas porque Deus está presente. Você só pode abrir essa boca santa porque Deus está presente. Você só respira porque Deus está presente. Não queira viver esse e acabou, esse foi-se a glória, porque pode não ter mais volta. Zela por essa presença, zela por essa comunhão, zela por essa intimidade, porque ela é única. Tem coisas na vida que não volta se a gente perder. Aproveite hoje como se fosse o último dia. Se tiver um amanhã, aproveita ele como se fosse o último. Ganhou a oportunidade para louvar? Louva! Faz o teu melhor. Ganhou a oportunidade para pregar? Prega! Da melhor forma que você puder, porque pode ser a última vez. Tem a melhor roupa? Usa ela para adorar o Senhor, porque pode ser a última vez que tu usa ela. Eu olho para o passado. Alguns anos atrás eu tinha meus 20 anos, 22. 10 anos passaram correndo. Hoje já tenho meus 32. Vou cair nos 33 em junho. Passa ligeiro, gente. Esses dias eu tenho refletido muito e tenho dito: Senhor, eu vou me levantar para fazer tudo que um dia eu prometi, porque eu estou ficando velho. Vai chegar um momento que infelizmente, olha lá, se o reumatismo não aparecer, eu não conseguir andar direito. Eu vou cansar, não vou conseguir mais correr, andar muito. Minha fala vai falhar. A visão infelizmente vai começar a falhar também. Então vou cuidar e fazer enquanto ainda posso. Não perca tempo. Não despreze a oportunidade, essa aqui, porque ela pode ser única. Ela pode ser única. Agarra ela. Não espere os maus dias chegarem, porque quando os maus dias chegarem, você vai dizer: eu não tenho neles contentamento. Eu estou velho. Eu estou cansado. Eu não tenho mais a mesma força de ontem. Então aproveito agora, o já, e faça tudo que um dia o Senhor colocou no seu coração. Ah, mas o fulano parou. Deixa ele parado. Faça você. Vocês não fazem ideia da quantidade de gente que eu já vi cair, gente que estava do meu lado. Vocês não fazem ideia do quanto de gente que eu já vi parar, gente que já segurou na minha mão e disse: eu estou com você e não abro, me deixou. Eu já vi gente apostatar, gente que estava perto de mim, desviou da fé e não quer nem acordo, não quer nem voltar, não pensa nem em voltar. Isso é sério. A gente tem que aprender a olhar mais para o céu, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esses últimos dias, se você for olhar para o homem, você vai cair, nunca mais vai se levantar. Porque o que Jesus disse? Olha, vai vir escândalo, vai vir tanta coisa ruim, mas perseverem. Então nós estamos vivendo esse momento, gente. Nós temos que perseverar, para que a gente não venha viver um e acabou. Zela por essa presença, essa presença tão gostosa que é o Espírito Santo. Eu estou terminando de ler a Bíblia, só que devido à rotina ser tão corrida, não tenho como às vezes pegar o livro para ler. Eu estou ouvindo. Eu me deito para dormir e eu estou ouvindo a Bíblia. Eu estou ouvindo a Bíblia em áudio. E ontem, 11 horas da noite, eu deitei, coloquei os meus fones no ouvido, e de olhos abertos eu estava olhando para cima, ouvindo o começo de Samuel. Eu ouvi os 5 primeiros capítulos de Samuel. E de repente eu me peguei chorando tanto, Rafael. A mulher já estava dormindo e eu ouvindo a Bíblia, eu chorando. Porque quando você começa a meditar naquilo que você está ouvindo, lendo, é como se você visse, sabe assim,
a história acontecer diante dos seus olhos. É tão gostoso isso. Viva dessa maneira, com essa intensidade, gente. Viva com essa intensidade. Faça isso. Não despreze esse momento, não. Tudo que você precisa está aqui, ó. Mas o jornal tá noticiando desgraças, coisas ruins. O pão da vida está aqui, ó. O meu e o pão diário para tua vida, para tua casa. O mundo pode desabar, mas a nossa segurança está aqui. Está nas palavras do Senhor. Aqui está o refrigério para a tua alma. Aqui está o cuidado de Deus para a tua casa. Então abraça isso aqui. Cuida. Para que essa presença ela não vá embora, gente. Eu vou para minha casa, mas que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. E que vocês possam sair daqui essa noite amando mais ainda a Deus. Acima de todas as coisas, acima de toda e qualquer pessoa, saia daqui louco de apaixonado por o Senhor. E cuide disso, porque isso é único para mim e para você. Guarda essa palavra nas tábuas do teu coração. E nessa noite, desde já, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Tem alguém nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor? Se não tiver, vamos orar, agradecer a Deus. Pai Celestial, te louvamos por esse momento tão lindo na sua presença. Iremos retornar para a tua casa, mas que tua presença continue conosco. Que o teu cuidado esteja sobre nós no decorrer de mais uma semana que se inicia. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações do Santo Espírito repouse sobre toda a igreja. A igreja declara nessa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.